Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E agora a gente vai partir para o último tipo de razão, a razão de semelhança entre volumes. Lembrando que a gente já viu a razão de semelhança entre os lados de polígonos semelhantes, a gente já viu a razão de semelhança entre as áreas, e agora, para acabar, então, entre os volumes. Volume, né? Para quem não lembra, é o espaço ocupado por um sólido. O volume ele é tridimensional, ou seja, ele tem largura, altura e profundidade. Como o cálculo do volume é feito multiplicando essas três dimensões, a gente tem unidades de medida ao cubo. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, qualquer outra unidade de comprimento ao cubo. Traçando mais um paralelo entre as outras razões com a razão de volume, a gente lembra que o K, que é a razão de semelhança entre os lados de polígonos semelhantes, era calculado dividindo o tamanho de um lado pelo tamanho do outro lado. O conceito de razão é uma divisão. A razão das áreas era uma área dividida pela outra. E a mesma coisa vai ser para o volume. Vai ser um volume dividido por outro. Como a gente viu no slide anterior, o volume está associado a unidades cúbicas, a terceira potência. Por isso que o K dele é elevado a 3. Coloquei para vocês um exemplo onde a gente tem dois cubos. O primeiro cubo com 1 centímetro de lado. O segundo cubo com 2 centímetros de lado. E a gente quer calcular o K dele. Para a gente calcular o K, a gente primeiro vai precisar calcular os dois volumes. O volume de um cubo, então, é calculado fazendo comprimento vezes profundidade vezes altura. Como todos os lados são iguais, 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 para a gente, né? O volume, então, é 1 centímetro cúbico. Da figura 2, mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2. Todas as dimensões sendo multiplicadas. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. O volume da segunda figura, 8 centímetros cúbicos. Por que eu não me importei em colocar a unidade de medida ali? Primeiro, porque não era a resposta final do exercício. E depois, porque a gente viu que o K ele não tem nenhuma unidade de medida seguindo ele. Porque vai ser volume dividido por volume, então as unidades vão se cancelar. Fiz aí então, para a gente calcular o K. O volume 2 dividido pelo volume 1. 8 dividido por 1, que vai dar o próprio 8. 8 igual K ao cubo. Ou seja, o nosso K é igual a 2, né? Para a gente cancelar isso aí, só tirar a raiz cúbica, né? A operação contrária da terceira potência é a raiz cúbica. Raiz cúbica de 8, 2. Isso aí a gente já sabe calcular sem problema nenhum. Eu coloquei para a gente aí um exemplo também. Agora um exemplo sem figura, onde a gente tem um enunciado e a partir do enunciado a gente vai fazer o nosso cálculo. Vamos ler juntos aí. Nesse exemplo, estudaremos dois cubos. O primeiro deles tem 10 centímetros de lado. O segundo tem 100 centímetros de lado. Qual é a razão de semelhança entre o volume dos retângulos? No caso aí são quadrados, né? Então, volume da figura 1. O volume da figura 1, 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. De novo, não coloquei unidade de medida porque o K não requer unidade de medida, né? É o que a gente chama de uma unidade dividida por ela mesma, a gente pode cancelar. Por isso que eu não coloquei. Na figura 2, a mesma coisa. 100 vezes 100 vezes 100, são as três dimensões multiplicadas. Fizemos, então, os dois cálculos de volume e agora vamos dividir as duas respostas, uma pela outra. 1 milhão dividido por 1000, igual K ao cubo. Lembrando, volume sempre é ao cubo. 1000 igual a K ao cubo,
tiramos a raiz cúbica de 1000, que é 10. Então, K, a razão volumétrica de volume, é sempre o K ao cubo. Nesse caso, é 10. No mais, galera, acabamos esses tópicos aí. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Fiquem bem atentos ao Google Sala de Aula. Todo o nosso contato está acontecendo por lá. A não ser qualquer dúvida que vocês tiverem sobre explicação ou sobre exercício, vocês podem me chamar no número pessoal que vocês têm meu. Esse número é só para tirar dúvida, para tratar de coisas acadêmicas. No mais, um abraço, bom estudo a todos.